Beleza, me chamo Ronaldo Alves, né? Mais conhecido por Amaral no meio do futebol, né? Amador e profissional. Iniciei em 85 Santana, 86 Trem Esportivo Clube, 86 também tive a oportunidade de participar da primeira seleção amapaense de futebol juniores, 85 comandado por Marco Antônio. Em 86 também tive a oportunidade de participar pela segunda vez, comandada por Luiz Augusto, né? Em seguida retornei para Santana, para o Independente, em 88. Em 89 fui para Belém, junior do Clube do Remo. Em seguida profissional, passei 2 anos no Clube do Remo. Em seguida fui para Manaus, Rio Negro, 92, mas desculpa, até antes. Participei do campeonato profissional aqui do estado, campeão pelo Esporte Clube Macapá em 91, né? E em 92 voltando fui para Manaus. 94 e 95 eu resolvi dar uma parada, né? Desculpa, 93, 94, 95 eu retornei para o Independente, fui campeão profissional pelo Independente, fiquei no Independente 96, 97, 96, em 97 eu recebi o convite de jogar pelo Oratório, mas tive um acidente, não participei do campeonato. Em 98 foi meu último campeonato pelo Atlético Aliança de Santana, fui campeão, né? Infelizmente parei com 28 anos, né, devido, resolvi optar por trabalhar mesmo, entendeu? E em relação ao futebol, ele já vinha numa decadência. Beleza, outra oportunidade foi em 85, né, eu estava na equipe juvenil, logo em seguida terminou o campeonato, nós fomos campeões aqui, em cima do Oratório aqui no Glicério Marques, né? Em seguida o César Nazaré me colocou para já treinar na equipe adulta, né? E fiz alguns jogos lá, se eu não me engano, na Amapá Clube e contra o Ipiranga, né? Era um grupo muito bom também, comandado por Lico, Apolônio, Zé Preta, Edinho, Baraca, Nilson, Magno, Azevedo, Lagoia, meu amigo Itamar, né, que não se encontra mais entre a gente aí. Então era um grupo muito forte, né? Aí comandado pelo César Nazaré, né? E administrado pelo Vavá, quem lembra do Vavá, né? Que tinha uma paixão muito grande, tanto pelo Santana quanto pelo Trem Esportivo Clube. Experiência muito boa aqui relacionada à seleção amapaense de juniores, 85 aqui, né? Nós treinávamos aqui no Glicério Marques, né? E uma experiência muito boa, fui convidado pelo Marco Antônio, através do irmão dele, né? Eu tinha, acredito que 16 anos, né? Então, já lidando no meio de alguns jogadores que já faziam parte da seleção de 84, né? Tipo Serginho, Gatinho, Apolônio, Geraldo, Santana, Rodolfo. Então, eu era o mais novo aí, mas com disciplina, né? Nós vinhamos de Santana, né? O Rildo, faltava o Rildo. A gente treinava aqui no horário de 2 horas da tarde, né? Então, foi uma experiência muito boa, né? A primeira seleção a gente não teve oportunidade foi fora do estado, né? Foi no Acre. Nós ganhamos alguns jogos aí, mas a mais vitoriosa foi de 86, né? Que a gente classificou aqui no grupo de Roraima, Rondônia, Acre, se eu não me engano. Em seguida a gente seguiu para Rio Grande do Sul, né? Uma chave lá de grandes seleções, né? Que a gente teve a oportunidade de ter essa experiência como jogador, né, pela seleção amapaense de futebol juniores. Então fica toda essa lembrança de dois grupos muito bons, né, com treinadores muito bons, Marco Antônio e Luiz Augusto e Manga. Então é sempre bom a gente lembrar isso aí dessas duas seleções. Beleza, outra oportunidade é lembrar, né, do Copão da Amazônia aqui no Glicério Marques também, né? Nós nos sagramos campeões aqui, né? Também eu estava iniciando, né? Vamos dizer 16, 17 anos, no meio de jogadores como o João Oliveira, Maneca, Miranda, Samir, Camecrã, né? E a gente sagrou campeão aqui, né? No jogo na final aí. Eu não iniciei no jogo, né? Eu tava na reserva, né? Eu era meia esquerda, no caso, que estava jogando era o Lagoia. Tive a oportunidade de entrar, eu e Samir. A gente mudou a história do jogo, né? Fomos campeões aqui dentro, em cima do
do Rio Branco, né? E logo em seguida fizemos alguns jogos amistosos aqui, como o Vasco da Gama, né? Romário, Roberto Dinamite, Vivinho. Em seguida também o América do Rio de Janeiro. Nós tivemos a oportunidade de ter fazer um jogo amistoso aqui, né? Jogador no tempo que era atração do América, era o Renato, que jogou no Flamengo também, entendeu? Então teve momentos maravilhosos aqui. Goleiro Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Então teve momentos maravilhosos aqui que vão ficar na lembrança, né? De jogos aqui do Glicério Marques, tanto pelo Tênis Esportivo Clube, pelo Santana. Então é muito maravilhoso a gente lembrar isso, né? Para que a gente possa reviver na memória, não só minha, quem estiver observando também, acompanhando, né? Poder lembrar de alguns momentos que às vezes a gente esquece de alguns. Outra lembrança maravilhosa aí foi pelo Independente, né? 88, né? Logo depois dessa minha trajetória de Santana e Tênis Esportivo Clube, eu tive a oportunidade de ser convidado por Rosemiro Rocha para participar do Independente, né? Amador aí. Cheguei lá, já tinha alguns jogadores já lá há muito tempo. Edinho, Geraldo, Nilson, meu amigo Deco, entendeu? Carlos Cubano. Então era um grupo muito bom que sempre o Independente formava quando ali estava Rosemiro Rocha, né? Então tive a oportunidade de ganhar o primeiro turno ali desse ano pelo Independente no campeonato estadual aqui, né? Amador ainda. E em seguida fui para Belém, né? Mas foi um momento maravilhoso pelo Independente, né? Na era amador ainda, né? Então é um campeonato muito disputado, né? Grandes equipes no tempo aí que faziam parte do campeonato estadual de 88, né? Então foi uma experiência muito boa, lidando com todos esses jogadores citados aí no tempo pelo Independente Esporte Clube. Beleza, logo em seguida, em 89, o Remo veio fazer um jogo amistoso aqui em Macapá, no estádio Augusto Antônio Santana, entre Amapá Clube e Clube do Remo, né? Em seguida o Rildo me indicou, né? A equipe junior estava precisando de um meia esquerda, comandada pelo professor Biar, Edinaldo Biar, quem conhece. Então a gente, em seguida fui para Belém. Chegando em Belém, faltou minha transferência, então eu não tinha muito conhecimento disso, né? Então minha transferência tinha que ter ido aqui do Independente junto comigo, né? Como a minha transferência escolar, quando eu fiz em 89 para ir para Belém, estudar e jogar. E em seguida, né, foi que eu conheci Simval França, que se encontra hoje aqui em Macapá, né? Que veio aqui em Santana e no tempo o presidente era Olavo Almeida, pagou minha transferência e em seguida deu para o Clube do Remo, né? Participei do campeonato juniores pelo Clube do Remo em 89. Em seguida tive a oportunidade de participar já do profissional, mesmo eu amador ainda. O professor Carlinho veio do Rio de Janeiro, que treinou o Flamengo, foi jogador do Flamengo, me deu a oportunidade de jogar, né? E por incrível que pareça, no lugar do Rio. Mas graças a Deus eu iniciei essa temporada muito boa, fui campeão em 89. Infelizmente no final de um jogo de reparo eu machuquei do joelho, né? Mas nós fomos campeões. Em seguida me recuperei, voltei a jogar, fui campeão em 89 e 90 pelo Clube do Remo. Tem essa história de 2 campeonatos profissionais aí pelo Clube do Remo de Belém do Pará. E Amaral, você fez quantos gols, lembra? Quantos gols pela equipe do Remo? Juniores, eu acredito que eu devo ter feito uns 10 a 15 gols, né? Já pelo profissional, se eu não me engano, eu não fiz muitos gols, né? Acredito que uns 5, se eu não me engano. Mas fazia o que eu podia relacionado a cada jogo, né? Para poder ajudar essa equipe que no tempo a maioria eram jogadores de Macapá, que de Macapá era Thiago, Jorginho Macapá, Rildo e Amaral. Então acredito que os 4 jogadores, né, jogaram, foram campeões. Então isso que era o mais maravilhoso. Então acredito que
A minha temporada, vou dizer, no profissional foi um pouco curta, foi 2 anos, mas foi bem vitorioso. Em 91, né, meu passe estava vou dizer, era do Remo já, né? Então recebi a proposta do Sport Clube Macapá, através do Benedito Bittencourt, né, para eu vir participar do campeonato, primeiro campeonato profissional aqui do estado do Amapá, aqui no Ministério Marques, né. Cheguei no segundo turno, né, já com grandes jogadores, alguns eu já conhecia como Vitor, Juca, Camecrã, Ponga, só não tive a oportunidade de conhecer e jogar junto com o Jardel, né. Então cheguei no segundo turno aqui do campeonato amapaense, né, e com alguns jogos aí a gente chegou na final aqui contra o Amapá Clube, né. Estavam perdendo de 1-0 e no segundo tempo a gente virou esse placar aí, sagrando-se o primeiro campeão profissional aqui do estado do Amapá. Isso em 92, né? Eu tive a oportunidade, eu retornei para Belém depois do campeonato aqui de 91, me apresentei no Clube do Remo em 92, mas o clube não precisou do meu serviço. Em seguida, que mudou o treinador lá, né? Chegou o Valdemar Carabina, com toda aquela galera lá do Arthur, Luciano Viana, e o Dutra me fez o convite para ir para Manaus em 92. Ele estava no comando também da equipe, né? A gente participou o primeiro semestre lá em Manaus, em 92, pelo Rio Negro, né? E em seguida terminou o campeonato lá e eu recebi o convite do Bené para me retornar em 92 para o Sport Clube Macapá, aqui em Macapá de novo, para disputar o campeonato e disputar uma série C ou D, não estou lembrado. E foi que formou uma equipe, uma seletiva para a Série B. Então formou uma grande equipe, Camecrã, Zé Preta, Ponga, Tadeu, Lucildo, Miranda, Jardel, Eri, entendeu? O Deco estava também. Então, em seguida, eu participei dessa seletiva que foi em Manaus, né? Eu retornei para Manaus para disputar essa seletiva que fazia parte Rio Negro, Nacional de Paraná e Sport Clube Macapá. E Atlético Acreano. Infelizmente, a gente não perdeu nenhum jogo lá e não passou de fase, né? Né? E em seguida, terminei o campeonato aqui em 92 pelo Sport Clube Macapá, né? Em 93 eu continuei no Sport Clube Macapá, né? Convite do Bené Bittencourt, né? Contratou alguns jogadores aí como Castor, Gilberto, Sené, Finé até nem lembrava que tinha jogado com Finé, né? Perereca, Almir, Rui, Juca, então grande Sanderson, né? Sanderson. Então fiquei no Macapá também em 93, né? Também foi feita uma seleção, mas a gente nem me lembra a colocação do campeonato de 93, né? Lembra do massagista? Massagista, Nágio, né? Exatamente. Era Nágio, massagista, né? Conhecido como Birubiru. Então, em 93 também retornei e participei no campeonato estadual aqui pelo Sport Clube Macapá. Foram alguns jogos muito bons, né? Mas a gente não teve êxito nesse ano, tanto 92 quanto 93 pelo Sport Clube Macapá. Nesse ano de 93, Amaral, o que foi que aconteceu? A equipe não foi bem pouquinho na tua concepção nesse ano, hein? Eu acredito, né, que às vezes eu vejo que cada clube forma uma grande equipe aí, sabe? Então houve essa mudança, cada jogo era uma equipe, então fica meio complicado de você pegar entrosamento ou coisa parecida. O futebol é um pouco assim, se você mudar a cada jogo, então fica difícil uma equipe ganhar conjunto ou coisa parecida para poder obter as vitórias que no caso são precisas, né? Beleza. Em 94, né? Eu dei uma parada aí no futebol e comecei a trabalhar em alguns contratos administrativos pelo governo aí, pela prefeitura de Santana, e dei uma parada. Quando foi em 95, né? Eu estava na prefeitura, né? O Rosemiro me fez o convite de novo para retornar ao Independente. Foi que a gente se sagrou campeão profissional em 95, né? Uma equipe muito boa também. O Rosemiro sempre formou um grupo muito competitivo a nível de competição de título, entendeu?
Trouxe alguns jogadores aqui de Macapá, Miranda, Jardel, Nerivaldo, Cleomar, Charles, entendeu? Então a gente se sagrou campeão, né? Em 95, né, com o gol do Zé Roberto, pelo Independente Esporte Clube. E o treinador era o grande Germano Thiago, né? Qual a importância do Thiago nesse time, Amaral? Thiago pela experiência como jogador, né? Então já tinha tomado a decisão de parar do futebol, né? Então também se tornou um grande vitorioso como jogador que ele foi, né? Então isso é sempre maravilhoso, você poder continuar na parte técnica com jogadores que viveram o momento dentro de campo. Então tem muita experiência, muito conhecimento para passar a todos que se sagrou campeão, né, em 95, como o Thiago como jogador, também grande título, e como treinador também. Em 97, né? Parei em 96, né? E em 97 eu retornei através de um convite do professor Juca, né? Que jogou pela Oratório. Vim, acertei o contrato com o pessoal do Oratório, né? Trabalhava de manhã no Ministério Público, em 97, e à tarde a gente treinava. Ia uma Kombi Santana buscar alguns jogadores, né? Para esse treino aqui em Macapá. Mas infelizmente houve um acidente, né? Faleceu o goleiro Risvando, e eu fiquei parado. Graças a Deus não tive nenhum nada de fratura da parte da parte inferior do corpo, né? E parei, não participei logo de alguns treinos pelo Oratório em 97, né? Mas não participei de nenhum jogo por causa dessa situação aí. Em 98, né? Depois desse acontecido em 97, desse acidente, né? Eu dei vontade de jogar, que eu não joguei o campeonato de 97, senão eu vou jogar 98. E fui até o Independente, né? Passei minha proposta pro Alzo, mas o Alzo falou que já tinha alguns jogadores aqui de Macapá que não tinha como me contratar, né? E aí em seguida eu fui procurado pelo Adinaelso Toia, que me fez a proposta que o Rosemiro ia apoiar o Atlético Aliança de 98, né? Formamos essa equipe com a maioria de jogadores de Santana, né? O Toia junto com o Rosemiro pediram para a gente se conhecesse alguns jogadores que estavam precisando no tempo, né? O Batista ele já estava em Santana, né? Como um volante, então ele já estava tudo ok. Então precisava de um zagueiro, que foi indicado através do Baiano, que está na Espanha, e indicou o André, do Rio de Janeiro. Então o André Carioca veio para o Aliança, né? Formou a zaga ali com o Franco, né? E graças a Deus a gente foi campeão, né? Em cima do Ipiranga, lá no Zerão, né? Com gol meu e gol do Ró. Então esse foi meu último ano, né, como profissional do futebol pelo Atlético Aliança, né? Que infelizmente não participa mais de nenhum campeonato, né? Sempre eu converso com o Toia, disse que não quer mais participar de campeonato e nem fazer parte do futebol, né? Mexe com outros negócios aí, né, relacionados, mas essa foi minha história no futebol, tanto amador quanto profissional, estado do Amapá, Belém e Manaus. E Amaral, qual o melhor jogador que você jogou junto? Samir. O adversário mais difícil de marcar o jogador? Belém do Pará, Mazinho, grande meia direita do Paysandu de 89. Qual o melhor elenco, time que você jogou junto? Eu acredito que, né, iniciando aqui pelo Santana e Treinos Esportivo Clube. Outro? O Clube do Remo também, né? Em seguida em Belém, nesses dois campeonatos disputados em 89 e 90, né? Então foram um grupo vitorioso, né? Com jogadores, eu vou dizer, daqui tanto de Macapá quanto de Belém, Santarém. Então foram grandes jogadores que estavam nesses grupos aí. Amaral, qual o seu maior ídolo no futebol? Eu acredito que eu tenho uma simpatia muito grande, né? Sempre tive, né? Pelo Júlio César.
Júlio César, que também foi campeão pelo Clube do Remo, né? Então, Júlio César foi também Roberto Rivelino, né? Então, esses jogadores assim, jogadores esquerdos, né? Então, são jogadores tanto habilidosos quanto verdadeiros campeões também, né? Você poderia citar, Amaral, um goleiro que você achava assim, pô, esse goleiro é sensacional? Camecrã, que eu tive a oportunidade de jogar com ele, né, iniciar. Então o Camecrã, além de um grande profissional, entendeu? Treinava bastante, entendeu? Um goleiro muito disciplinado, né? Então, aqui em Macapá, Camecrã, né? O Wagner também em Belém pelo Remo. O Wagner foi um grande goleiro. Qual o principal título na carreira? Eu acredito, né, que logo no início, né, campeonato juvenil aqui pelo Santana, né? O profissional também em 91, né? O de 89 e 90 pelo Clube do Remo. Então são títulos que vão ficar sempre na lembrança e na memória de quem viveu o futebol, entendeu? Tanto amador quanto profissional. Amaral, melhor treinador? Marco Antônio, né? Quer dizer, Marco Antônio e o Carlinhos, né, também que me deu oportunidade, os dois me deram oportunidade. Além de ter me dado oportunidade para jogar, foram grandes profissionais, entendeu? Tanto quanto jogador como treinador. Deixa eu te perguntar, Amaral, melhor estádio que você jogou na sua carreira? Beira-Rio, sem sombra de dúvida. Beira-Rio foi né, eu tinha a oportunidade de fazer 4 jogos lá. Não foi muito vitorioso, né, pela seleção amapaense de juniores aqui do estado, mas Beira-Rio era maravilhoso. A grama, então, a estrutura física, então, muito bonito. Hoje tá muito melhor, né? Até devido a esse problema que teve de enchente aí, acredito que mais vão recuperar, porque Beira-Rio é um estádio que tem uma história muito grande. E Amaral, como surgiu o apelido Amaral? Rapaz, é meio complicado, né? Pois assim, um dia disso eu estava conversando, eu nasci em Serra do Navio, né? E no tempo lá eu sempre gostava de estar no meio do pessoal lá em relação ao futebol, né? Os adultos. Então, um amigo meu confundiu Amaral e Disseu. Então o Disseu era mais parecido comigo em relação ao jogo, que era esquerdo. E colocou Amaral, que não tem nada a ver, cara, e ficou, né? Colocou e eu aceitava, né? Eu gostava de estar no meio deles ali, pegando a bola, participando dele ali, então ficou. Então é um apelido meio sem sentido, mas infelizmente ficou, né? Agora eu entendo porque meu pai não gostava. Fala um pouco pra gente sobre o futebol de hoje comparado com o de ontem. Eu acredito, Francelmo, em relação a isso, eu acredito que eu fico vendo assim, muita oportunidade, entendeu? É falta de oportunidade para os garotos daqui. Tem muitos garotos que pararam, sabe, de participar. Eu até falo assim, clubes hoje, físico, tem só trem e Ipiranga, de sede, entendeu? Vou dizer assim, até pela essa falta de estrutura, de não oportunidade, entendeu? Por isso que tem muito jogador vindo de fora aí, enganar aqui. Eu até falo nesse sentido, desculpa a pergunta enganar um pouco, porque os jogadores saíram daqui para fora. Hoje não. Hoje os jogadores vêm para cá, mas são jogadores, Marcelo, que não jogam nem Belém do Pará, cara. Entendeu? Vem para cá, entendeu? E os clubes aceitam, entendeu? Então eu vou dizer, no meu modo de pensar, cada um tem um jeito de pensar diferente, mas como também, Marcelo, é difícil. É difícil você encontrar garotos diferenciados de equipe. Esse é um grande problema, entendeu? Naquele tempo não, tinha muitos jogadores, sabe, diferenciados. Hoje não, você encontra muito pouco, Marcelo, entendeu? Porque naquele tempo, Marcelo, era só futebol ali que existia mesmo. Você vê que não tinha nada de celular, não tinha outros jogos. Então o garoto em si, ele vinha e queria jogar futebol, Marcelo. Então até isso é a falta de garotos diferenciados hoje, entendeu? Junto com essa não oportunidade que os clubes também não dão aqui para alguns garotos, né? Que tem essa possibilidade, e tem muitos que saem do estado porque não tem essa oportunidade aqui.
Então, na minha opinião, é isso, né? Cada um tem uma opinião diferente aí de pensar, de falar sobre o porquê sumiu grandes jogadores. Você vê que últimos jogadores que foram para Belém foi, eu tenho até conversado, foi Jardel e Sené, entendeu? Depois, no ano de 89, 90, como eu já coloquei anteriormente aí, eu e Rildo, Thiago, Jorginho, já estava há muito tempo já lá. Mas depois disso não foi nem mais nenhum jogadores que se destacaram. Foram alguns jogadores, mas não fizeram essa diferença nos clubes de Belém do Pará.